Olá, que a paz, a luz, a calma, que a presença de Jesus traz aos nossos corações, visite cada um de nós, para que possamos juntos, mais uma vez, fazer uma pequena reflexão sobre o Evangelho. Trata-se da lição de número 73 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Trata-se de um versículo da segunda carta a Timóteo, versículo 16 do capítulo 2. Falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente para extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes à afeição de vermes letais, que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade e da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento da nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Nesta reflexão, Emmanuel nos leva a questionar a talvez mais ignorada das bênçãos divinas nas nossas vidas. Jesus já nos dizia claramente de que a boca fala do que o coração está cheio. Raros são os que dignificam a palavra falada. Com as nossas palavras, nós podemos construir ou destruir o mundo à nossa volta. Uma palavra falada jamais retorna à boca de quem a falou. Ela está solta no ar e vai chegar a seu destino.
Portanto, a palavra é um pedaço de nós que alcança o outro, como muitas vezes as nossas mãos não podem alcançar. Nós até podemos tocar o outro com as nossas mãos, mas nós só conseguimos tocar o coração de alguém com as nossas palavras. As palavras entram pelos nossos ouvidos, mas elas vão direto ao coração. Magoamos e somos magoados por palavras mais do que por qualquer outra forma de agressão. A gente, depois de adulto, se lembra até com um certo humor de uma palmada que levou do pai ou da mãe. Mas aquela palavra forte, aquela palavra doída, esta a gente guarda para sempre e se torna parte da nossa vida. Mais do que isso, com as nossas palavras, nós deixamos claro ao mundo quem nós somos. Muitas vezes, nós cuidamos esmeradamente da nossa aparência. Estamos sempre limpinhos, arrumadinhos, bem postados, né? Transmitindo toda uma aparência de alguém que tem confiança, que sabe quem é, e assim por diante. E todos vão vendo esta imagem até que abrimos a boca. E dela saem palavras, muitas vezes, chulas, descorteses, falsas, grosseiras, que estas sim demonstram como está a vestimenta do nosso espírito, da nossa alma. Usamos esse dom divino da palavra, muitas vezes, para passar amplas horas confabulando sobre a vida alheia, falando de fatos chocantes, das misérias humanas, das quedas e deslizes dos nossos irmãos de jornada. São longas horas de conversações inúteis, inadequadas, que depõem contra a nossa própria consciência e paz. É a maledicência destruindo vidas, é a gritaria furiosa matando esperanças, são as piadas de mau gosto rebaixando a conversação, é o palavrão contaminando a atmosfera espiritual e psíquica à nossa volta, são ainda as palavras cheias de insinuação e malícia que acusam sem provas, ou mais as reclamações e lamentações constantes que martirizam os ouvidos que nos ouvem. Fazemos tudo isso esquecidos de que em toda parte, espiritual e materialmente, as nossas palavras dão testemunho da nossa evolução espiritual. É preciso que tomemos consciência das nossas palavras e saibamos usá-las para construir luz e elevação em nossa volta, ao invés de trazer trevas e desequilíbrio. Tão importante quanto aprender a falar é dignificar a bênção concedida a nós por Deus e aprender também a ouvir, principalmente a nós mesmos, medindo as nossas próprias palavras pela medida do amor, que é aquela medidinha que Jesus nos ensinou. Será que eu gostaria de ouvir as palavras que estou falando? Será que eu gostaria de ser julgado com as palavras que estou julgando? Essa é a medida do amor, do amar ao próximo como a si mesmo. Se as minhas palavras não refletem o amor que eu tenho,
que eu aprendi nos ensinamentos de Jesus, que eu preciso ter? Se eu, que já tenho a consciência desperta pelo Evangelho, não permito que as minhas palavras reflitam esse amor, é o momento de tomarmos consciência do que falamos. Cabe a nós, a todo momento, vigiar as nossas falas. Fazemos aquelas perguntinhas: como falamos? Do que falamos? Questionar desde o tom da nossa voz até o conteúdo das nossas conversações. Se muitas vezes é a franqueza transformada em agressão, é a bajulação e o falso elogio, é a mentira escancarada, ou muitas vezes dissimulações que nos tornam até ridículos diante do outro. A nossa palavra, antes de chegar até o outro, fica em torno de nós, naquilo que André Luiz chama de atmosfera psico-espiritual de cada um de nós, criando um espelho cristalino da nossa alma. Perguntemo-nos todos os dias, antes de emitir as nossas opiniões, antes de falarmos o que pensamos, antes de expor a nossa fala, o que elas vão realmente dizer sobre nós. Passaremos a falar bem menos quando questionarmos o que falamos. E vamos aprender o valor da palavra iluminada. Quando Jesus veio ter conosco, ele foi chamado de Verbo Divino. Ele era a vivência da palavra divina. A palavra que saía da boca de Jesus, que era proferida por ele, trouxe a presença de Deus para o meio de nós. Questionemos todos os dias: que presença eu tenho trazido com a minha fala, com as minhas conversas, com a minha palavra. E só assim nós vamos iluminar a nossa palavra. E é assim, pensando nas palavras do Cristo, pensando no quanto elas têm iluminado os nossos corações, as nossas vidas, os nossos caminhos, que vamos desejando a toda essa humanidade sofredora, com as suas tantas dores e dificuldades, que a palavra do Cristo seja ouvida entre nós, que vamos vibrando para que todos os lugares, todos os lares, todos os recantos do mundo, principalmente onde a dor vigora, o medo reina e a ignorância prevalece, que a palavra do Cristo possa chegar, aliviando os corações, as mentes e levando as consolações aos mais necessitados. E pedimos, finalmente, a esse Cristo de luz, que guarde, guie e permaneça no leme da nossa casa querida, o lar de Jesus, para que possamos brevemente retornarmos todos ao aconchego deste lar sagrado. E assim vamos agradecendo a Deus, este Pai imensamente bom e justo, por tudo que tem feito por nós. E lhe damos, Pai, graças em nome de Jesus. Que assim seja.